encarnados e desencarnados. Mais uma vez, Senhor, aqui nos reunimos em vosso nome. Que esse sentimento de amor, de caridade, de fraternidade esteja presente nos nossos corações. Possamos nós, Senhor, unir os nossos pensamentos e levar a nossa vibração mais sublime ao vosso coração. Queremos nesta noite te agradecer pelo muito que temos recebido através dessa doutrina de luz que nos mostra um caminho assertivo para cada dia encontrarmos momentos mais equilibrados e mais felizes. Que a vossa paz, Senhor, essa paz que reergue o caído, essa paz que nos coloca com o horizonte mais alto, essa paz que nos eleva, que ela esteja presente entre nós. Muito obrigado, Senhor, por nos reunir aqui nesta noite. Que o nosso querido irmão Delcio receba de nós as vibrações de carinho, a fim de que ele possa trocar conosco mais uma vez a sua mensagem, que sempre nos leva para horizontes cada vez mais claros, mais esperançosos. Obrigado, Jesus, que a sua paz seja conosco. Boa noite. O tema fica mais à vontade. É muito grato para mim estar aqui de volta. Cheguei de embora em dezembro, mas resolvi ficar mais um pouco. O convite foi muito generoso. Essa casa aqui, eu considero a minha casa. Essas pessoas que estão aqui são todas muito queridas ao meu coração, todos que se fazem presente nesta sala. Estou muito feliz hoje, minhas duas filhas estão aqui, moram aqui em Londrina. Isso para mim não tem preço. Já vou começar com meu jogo de sinceridades. Foi uma luta muito grande nos recessos do meu lar. Mas ter vocês aqui hoje é muito importante. Bom, eu selecionei esse tema do Evangelho para que nós pensássemos nas sutilezas da reunião espírita. E que a reunião espírita que a gente fala aqui é a reunião em volta da doutrina espírita. Mas, obviamente, que Jesus não quis só se referir aos espíritos espíritas, mas ele se referiu a toda a cristandade, a todos aqueles que se dedicam ao Evangelho. Então, em todos os segmentos religiosos, em todas as interpretações dos Evangelhos, esses que se reúnem sinceramente em nome de Jesus para fazerem o bem, são os nominados na passagem estudada por Kardec e que foi lida aqui pela carta. Mas o que toca a gente é que o pensamento, as sutilezas do pensamento ou da manifestação da criatura, ela é transparente. É uma palavra que eu insisto em dizer. Em toda atividade espiritual, a nossa manifestação é transparente. Ela não o é para nós que estamos encarnados em provação. Mas para o mundo espiritual, nós somos transparentes. E, portanto, qualquer dissensão que exista, qualquer vibração carregada de sentimentos adoentados, ou aquilo que não seja o amor em estágio
equilibrado é perceptível. Tanto quanto o amor em estágio pleno, em plenitude, também é perceptível. Então, todas as nossas manifestações inteligentes, seja pelo lado afetivo, pela incorporação de valores aos sentimentos, valores negativos e valores positivos, para o mundo espiritual, é perceptível. Aí vamos entrar numa história muito complicada, que se chama a evolução. O ser lá carregado de carga instintiva intensa, que aos poucos, no decorrer das sucessivas vidas corpóreas e da vida espiritual intercalando, vai adquirindo experiências para ir deixando as más inclinações de lado para galgar as virtudes. Esse é o estágio nosso. Largar a animalidade e chegarmos a um pouco de humanidade. E neste arco, que eu chamo de arco evolutivo, nós nos debatemos muito. Porque tudo, aos mínimos de cada individualidade, daquilo que pensamos, daquilo que construímos, das escolhas que fazemos, tudo isso está em nós. Eu estava procurando fazer leituras hoje para dar referências categóricas disso que estou falando, e uma das frases que me chamou a atenção foi que, para que a gente possa perceber como isso funciona dentro da gente, né? Uma das coisas que se diz, tá, o sentimento, a força do espírito, nesse livro da Alzira, nessa psicografia da equipe do Euripides Barçalufo, fala que nós, desde o nascimento, na presente vida, carregamos um sentimento que nos é característico e é predominante. E ele nos acompanha toda a existência. Toda a existência. Esse caractere, essa predominância, é aquilo que nós devemos trabalhar na encarnação. Então, compromisso reencarnatório, eu posso dizer para vocês que vocês podem detectar aquilo que é predominante em sentimento dentro de vocês, e vocês acordam que ele é o móvel das escolhas, das atitudes que vocês tomam. Todo o tempo tem um cerne, um centro, um núcleo, e é esse sentimento que determina, inclusive, o tipo de prova que vocês estão passando. Porque as contrariedades que vocês têm no dia a dia, os dramas familiares, os desafios, os medos, as inseguranças, tudo está enraizado nessa estrutura energética do espírito que você é, nesse sentimento. Mas tem tantas outras coisas além do sentimento dentro do ser humano. Pois é, mas a geratriz de todas as outras é o sentimento. Porque a partir do sentir, ou dos primeiros raciocínios, você começa a desenvolver sua inteligência. Então, se nós tínhamos o instinto de sobrevivência, a competição pelo alimento, a conquista territorial, como princípio da manutenção daqueles que eram o nosso grupo tribal, no começo, esse sentimento está lá. Então ele determinava as nossas escolhas de domínio, de controle, e isso vem se desenvolvendo através dos tempos, nos dando cada vez mais uma característica de sociabilidade, e a gente vai perdendo aquela perspectiva mais animal, né? E vamos nos tornando um pouquinho melhores em contato de respeito, de valores
reconhecendo no outro a identidade que nós carregamos dentro de nós mesmos. É por isso que se fala em educação dos sentimentos. Por isso que se fala de educação do espírito. Porque lá, pelo método da evangelização de espíritos, os atributos do espírito, eles precisam ser educados no bem, no amor. O amor é uma virtude que precisa ser desenvolvida. Os bons sentimentos são conteúdos energéticos que precisam ser trabalhados pelo indivíduo. Então, você veio para a casa espírita em sofrimento, quase todos nós viemos assim, né? Com uma expectativa de vida, com uma expectativa de uma solução, de uma melhora, de um entendimento dos valores da vida. A gente se aproxima da casa espírita ou dos valores religiosos, né? Primeiramente através do catolicismo, de outras religiões, mas enfim, estamos todos aqui discutindo a imortalidade da alma, os princípios da reencarnação, a codificação de Kardec, o Evangelho de Jesus, para entendermos aquilo que se passa dentro de nós. Então, a doutrina espírita, ela é feita para que a gente se conheça, para que a gente se identifique e nos dá o rumo. Porque até então, o materialismo não teria valido a pena. Porque a nossa herança material, nós somos herdeiros dos sobreviventes do materialismo. As famílias, nós somos os sobreviventes. Né? As nossas gerações passadas foram as que sobreviveram aos traumas da humanidade, às matanças. A gente veio disso. Né? Mas, então, esse aspecto material já não satisfaz. A sobrevivência já não é tão importante tanto quanto aquilo que nós temos agora de consciência da nossa individualidade. Embora ainda permaneça no concerto das nações do mundo, a competição, a disputa pelo domínio, a economia, a dominação política, os lampejos de dominação ideológica, como uma forma de dominação econômica, Cristo veio dizer justamente o contrário. E eu estava me lembrando aqui do que ele teria dito, ou do que ele efetivamente disse para Públio Lentulus, naquele encontro na beira do lago à noite, em que Públio foi convidado, praticamente forçado pela esposa a procurar Jesus para curar a filha que tinha lepra. Né? Está lá há 2000 anos. Né? Quando ele fala assim, quem é? Ele não fala, ele pensa. E ele pensa, ele fala assim, mas quem é esse que desafia Roma? E daí Jesus responde para ele, lendo os pensamentos dele, percebendo todo o aspecto vibracional do público, e diz que todo o poder de Roma era muito pouco. E eu fiquei pensando nisso. Mas por que aquilo era a dominação do mundo? Cultural, econômica e força militar. Não havia nada superior a isso no mundo. E Jesus veio e disse, isso é muito pouco. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque nós, nas nuances do ego, na nossa vontade egoísta, de nos sentirmos superiores,
nós construímos mentalmente situações que nos favoreçam, ou que a gente possa esconder aquilo que é a nossa sombra, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, aquilo que nós recusamos em nós, né? Então, muitos de vocês vão perguntar que na atualidade nós estamos em tumulto, em desconcerto, que parece que Deus abandonou seus filhos. Desde a eternidade, os espíritos que reencarnam apresentam distúrbios de comportamento, transtornos comportamentais, que nós não compreendemos, que a nossa geração tem grande dificuldade. E os herdeiros das instituições, esses que vieram programados para levar a vida adiante, a vida organizada, humana organizada para frente, se traem muitas vezes nos sentimentos mais torpes, mais infelizes, para ganhar a dominação. E nós ficamos tentando construir no nosso ego filiações com os protagonistas da história do mundo atual, como se eles estivessem corretos, como se eles não precisassem de ajuda, como se nós pudéssemos julgar tudo com as informações que temos. Quero dizer para vocês que nós temos bem pouca informação institucional dos movimentos íntimos das pessoas que levam as instituições. Nós temos muita pobreza de ciência, nós temos muita manipulação na ciência. Isso não são palavras minhas, são palavras de Emmanuel. A ciência não é a ciência da verdade, porque nós precisamos de ciência para o bem, nós não precisamos de ciência para o desenvolvimento ou acumulação de riqueza. E está aí todo o engano das informações que nos passam, né? E que nós, de uma certa forma, nós nos recolhemos na humildade, na simplicidade de Jesus, para termos algum norte. Então, nas construções do indivíduo, ele vai buscar a ideia que o faça se elevar. Então, alguns se elevam levantando bandeiras que não são suas. Não é da individualidade, não é do melhor sentimento, mas simplesmente por se sentir reconhecido como um lutador de determinada bandeira, vamos dizer assim. E isso, muitas vezes, é uma ilusão do espírito. Porque os princípios já estão lançados. E o espírito humano, quer queira, quer não, está sob a égide de uma lei maior. E é uma das coisas que Jesus fala para Públio nesse encontro, que ele fala dos togados, dos juízes, e ele fala que a lei que governa as leis é a lei do amor. Então, se você não tiver consideração, se você não tiver respeito, se você não tiver um outro olhar para aquilo que se passa no indivíduo, no semelhante, no seu próximo, se você não enxergar esse indivíduo como um espírito imortal, um filho de Deus, você não consegue. Você não evolui. E toquei no assunto, também nas minhas cogitações, quando li esse texto que a Cátia deu para vocês no início do Evangelho, que muitas vezes nós, imaginando sermos corretos na disciplina da casa espírita, muitas vezes nos deixamos levar por vaidade, porque somos carentes de atenção.
nós efetuamos os estudos teóricos das informações espíritas, sem levar em conta que o que se pede é a elevação dos sentimentos. Kardec já assinalava que o mal do nosso tempo é a intelectualidade, porque de informação nós estamos até as tampas. O que você faz com a informação é o que interessa. Então, nós tivemos, e aqui não é crítica, né? Porque são os 1000 tentáculos do ego. Ele te pega fácil, porque se você quiser entrar numa zona de conforto. Então você é reconhecido porque você é um estudioso da doutrina espírita. Mas em casa, você é um dominado por espíritos controladores, que são os teus filhos, que é o teu cônjuge, que é o pai e a mãe, e você se deixa levar por passividades, por submissões, que não é nada daquilo que você estuda. E o seu caractere primordial, aquilo que você deveria trabalhar, não é trabalhado. Então a sua vida espiritual está bloqueada, porque você não quer conflito, porque você não quer enfrentar os desafios que lhe são próprios para o desenvolvimento da tua alma. Mas você é o estudioso da doutrina. Você é o entendido. Você é o que leva a palavra. Você é o que faz a caridade. Tudo bem, porque nós temos o dever de nos instruirmos, nós temos o dever de esclarecimento com o próximo, temos, mas isso não pode ser um reforço para as nossas debilidades espirituais, para os enfrentamentos que nós precisamos fazer. Então, eu lembro, não faz muito tempo, que muitas vezes eu cheguei aqui, e nós fazemos a fluidoterapia aqui numa salinha do corredor lá embaixo da escada, e eu chegava aqui sem a mínima condição de trabalhar. Tinha discutido no trabalho, tinha maltratado o subordinado, tinha discutido em casa, brigado com a esposa, e chegava aqui buscando socorro, sem a mínima condição de trabalhar, vibracionalmente, sem condição nenhuma. Mas não foi uma nem duas, foram anos seguidos. Até você descobrir que você precisa passar por processos dolorosos para você poder ver até onde você aguenta, para você se resolver o que você quer fazer, qual é a escolha que você quer fazer na sua vida. Isso é uma forma de educar o espírito. Eu estava lendo pela manhã esse livro aqui, chama-se Sementeira de Luz. E o Joviano, né, Lúcio, ele numa das cartas, ele desencarnou em 1934. E ele manda cartas para a família, e numa dessas cartas ele comenta a edição do livro Os Mensageiros. E ele estava dizendo que a obra de André Luiz precisava de um espírito neutro, não filiado a nenhuma corrente religiosa do mundo. Então, André Luiz, você não sabe qual é a religião dele atrás. Né? Como com aqueles personagens que estão ali e cujas psicografias estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Não estão ligados ao catolicismo, ao protestantismo, à própria espiritualidade anterior a Kardec. André Luiz não está ligado a nada. E teve o mérito do poder de síntese, de falar de forma simples
temas de alta complexidade. Mas o que o Joviano fala, principalmente, é que daria início a um projeto já em andamento de o espírito conquistar a si mesmo. Já não esperando o descer o Senhor do céu em sua carruagem de fogo. Não mais isso. Agora o espírito teria que descobrir o céu da sua existência. Quer dizer, você tem que olhar para você, achar a sua natureza divina, reconhecê-la e trabalhar em cima disso. Ainda ontem estava falando com o Júpiter, isso é uma coisa muito importante. A gente brincou, né, com o João, lá de Nova Esperança, é isso? Boa Esperança. Boa Esperança. Que quando o Júpiter fez uma análise do Pegadas na Areia, lá que Jesus carrega o cara, como estava. E ele falou, Jesus não vai carregar ninguém, não. Daí o João ficou desesperado, você está acabando comigo, claro que ele vai me carregar e tal. Né? E aí, e é bem isso mesmo. Porque é você mesmo que vai fazer seu caminho. Com o auxílio, né, dele, óbvio, mas é você que vai fazer. Porque você vai ter que fazer escolha. E a gente pode fugir das escolhas o quanto quiser. Nós vamos cair sempre no mesmo esquina. E vamos ter que tomar rumo. Vamos ter que fazer isso. Quando Jesus falou do Consolador prometido, eu nunca tinha atentado a isso. E estava lendo isso também esses dias. E ele tinha ido para a casa de Simão Pedro. Estavam, segundo as descrições de Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, estava um dia quente, abafado. A casa de Pedro era pequena. Entupiu de gente. Muita dificuldade para atender todo mundo. Ele trabalhou mediunicamente durante horas com o auxílio dos apóstolos ali. Como a gente vai para guardar as devidas proporções e finalidades, nesses dias quentes aqui, nas salas pequenas, que vem um monte de gente que toma face. E tudo fica quente, toda a sala cheia de ventilador, aquela coisa toda. Lá não tinha ventilador. Então estava difícil. As pessoas eram mais rudes, gritavam, falavam alto, pediam piedade a Deus, aquelas coisas todas daquele tempo. E Jesus firme, suando, molhando a camisa, para atender todo mundo. Chegou uma hora, entrou o Natanael Ben Elias pelo telhado, trazido pelos amigos, se passa a cura da paralisia de Natanael e ele vai embora, pega a cama dele, andando. Bom, o Natanael estava amargando fazia muito tempo aquilo. E saiu andando, saiu feliz da vida. E foi para a festa, para comemorar. Com os amigos e com a mulherada. E falar a linguagem de hoje. Né? Não adianta ficar. Então, como eles falam, a Maria Rodrigues é educada no texto, mas a gente sabe o que aconteceu. E aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Jesus termina os trabalhos, senta num toquinho lá na beira do lago, Pedro vai junto e Jesus começa a chorar. Mas por que você está chorando? Não, por isso, explicou, tá? Vocês não me compreendem. E aí ele fala que depois de muita dor, e foi aí, nesse momento, que ele fala que depois de muita dor, quando a humanidade estiver amadurecida, viria o Consolador prometido. Foi nesse momento que ele falou do Consolador prometido. Depois que o Natanael deu as costas e saiu para beber, para comemorar que estava andando novamente. O paralítico de Cafarnaum.
quem conhece ele. Então eu penso, e refletindo sobre isso, porque por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha limitações, se nós voltássemos à condição anterior de juventude, de discernimento, de vontade de gozar a vida, nós repetiríamos a nossa história novamente. Como Nathaniel foi repetir tudo de novo. Só que da próxima vez a coisa vem mais grave porque você não aprendeu. Eu não sei, ele fala, eu não sei o que aconteceu, eu me senti tremer inteiro. Né? Eu também, às vezes, me senti tremer inteiro e não tomei consciência daquilo que aconteceu comigo. Então, eu apanhei que nem cachorro magro na vida familiar e talvez não tenha aprendido a lição que era para mim. Mas quando eu falo isso de mim, penso que muitas vezes acontece com vocês e vocês não aprenderem também as lições que lhes são entregues. Embora todo o amparo divino dos espíritos protetores e amigos e familiares que vêm em nosso auxílio para alertar o nosso entendimento. Mas se eu tivesse condição de voltar lá, com a experiência que eu tenho hoje, o que eu faria? Você repetiria aquilo que hoje você detesta em você? Porque as nossas construções estão conosco. E é interessante notar isso, porque as vibrações, quando o sujeito se modifica, você percebe na vibração. Não é no ato exterior, não é porque hoje ele veio de chinelo inteiro. Não. É porque tem uma outra atitude diante da vida. Ele faz outras escolhas. A exterioridade, foi lido, não vale. Vale o que você constrói dentro de si. Então, onde está a vida espiritual? Como é a sua vida espiritual? Eu faço o jogo, para mim é a transparência. Vamos descobrir rapidamente que Deus não é bobo. O nosso jogo de cena não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque é você que está mentindo para você. Porque você sabe como você é. Você não quer ver. Não quer encarar. Mas você sabe. Então, muitas vezes nós fazemos sacrifícios enormes escondendo a nossa hipocrisia. Muitas vezes a gente chega a raciocínios brilhantes em torno do Evangelho, escondendo o mau sentimento que aquele raciocínio tem. E a gente usa a nossa interpretação do Evangelho para diminuir o outro. Então, todas essas sutilezas que vão na mente, no pensamento do Espírito, é isso que precisa ser trabalhado. Porque se eu rezo, enquanto a Cátia estava orando, eu estava orando de forma diferente, eu não vou. A Cátia, não vou. Vou pensar, vou fazer minha prece aqui que eu confio mais na minha do que na dela. Já foi, já perdeu, já não é. Porque eu não estou respeitando o Espírito, que é a Cátia, a boa vontade dela estar aqui, os sofrimentos que ela esconde, que o Júpiter esconde, que eu escondo, que todos vocês escondem, e que nos traz aqui, e que nós não queremos falar porque nos constrange, e não precisa falar, mas tem que identificar, e tem que buscar, e tem que trabalhar dentro de si. Afinal de contas, eu preciso ser eu mesmo para Jesus. Foi isso que o professor Eurípides Barçanufo quis com a evangelização de espíritos. Porque a evangelização de espíritos é um método para nós entendermos a doutrina espírita
compreendendo o que se passa dentro de nós. Então, se eu estou na doutrina, se eu me entendo cristão, eu preciso matar a pau minha vaidade. Eu não preciso aparecer em lugar nenhum como expoente. A verdadeira caridade é aquela que se faz sem interesse pessoal. Você não precisa ser reconhecido pelos seus pais pelo amor que você tem. Você precisa ter consciência do amor que você tem. Quanto mais eu estou nublado com a minha autoimagem, com aquilo que eu penso que eu sou e que represento para as pessoas, menos eu tenho acuidade para perceber o que se passa com aquele que precisa atender. É por isso que palmilhar o caminho do amor segundo Jesus Cristo é o esquecimento de si mesmo. Quando nós desenvolvemos atividades na casa espírita e nós queremos o protagonismo, nós não somos cristãos. Porque você quer tirar o valor do outro. E isso não é cristão. E nós precisamos rever os nossos passos. Porque às vezes aquela que parece, aquela pessoa que chega cheia de veneno, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho vários amigos do peito, próximos, de diversas religiões. E eles têm os mesmos problemas nos templos que eles frequentam. Nas casas que eles frequentam, é o mesmo problema. Preocupação com a exterioridade, com o protagonismo, com a exacerbação da personalidade. E tudo isso não tem nada a ver com o espiritismo, isso não tem nada a ver com o cristianismo. E a gente fica se perguntando, né? Por que será que o grande mentor da doutrina espírita no Brasil precisava ser um cara tão humilde que eles achavam até que a humildade dele era hipocrisia, a simplicidade dele era hipocrisia. E é o Francisco Cândido Xavier. Ele provou para nós que, não querendo nada, ele tinha tudo. Que ele fez as escolhas e ele foi autêntico o tempo inteiro. Até quando ele fazia as mentirinhas dele para não constranger as pessoas, ele foi autêntico, porque aquilo era a bondade dele, não constranger. E nós? Nosso relacionamento espiritual com os espíritos que nos cercam. Olha, todas as transformações que nós passamos, todos os passos que nós damos, são ladeados por espíritos que se afinizam com a nossa forma de pensar. Então, para saber quem anda com você, destrinche ou desnude o teu verdadeiro pensamento, a tua intenção nos atos que você pratica. Eu sei que eu estou ferradito. Porque a gente não consegue ter na conduta aquilo que a gente idealiza. Mas eu queria ser, mas não sou. Mas eu queria sentir, mas não sinto. Eu queria amar como, mas não amo. E na primeira oportunidade, você faz tudo de novo. Para você, para mim, para todos nós que estamos reticentes no nosso comportamento, a educação do Espírito. E a educação do Espírito começa com a caridade. Com a caridade você vai compreender o mecanismo
do ser humano no outro. E vai voltar para você. Poxa,